A poda do cacaueiro é uma importante etapa do manejo e deve ser realizada de acordo com critérios técnicos para se obter uma alta produtividade. As podas são classificadas em 3 tipos. Poda de formação. Esse tipo de poda tem o objetivo de dar forma e equilíbrio para a planta e baseia-se na eliminação de brotos e galhos indesejáveis. Poda de manutenção. Essa poda consiste na retirada de ramos doentes, secos, sombreados ou que apresentem má formação. E a desbrota. Esse tipo de poda tem como objetivo a eliminação dos brotos ladrões. A operação de poda pode ser realizada de forma tradicional, com o uso de podão e facão, ou de forma mecânica, com o uso de tesouras de poda manual, eletromecânica e motopoda. O uso dessas ferramentas permite um rendimento até 3 vezes maior em relação à poda tradicional. A poda realizada de forma tradicional apresenta custo anual aproximado de R$ 484,76 por hectare. Já a poda realizada de forma mecânica apresenta custo anual aproximado de R$ 457,53. A poda também pode ser realizada com a utilização de equipamentos tratorizados. Nesse caso, é realizado 2 cortes. O primeiro realiza a individualização das plantas a partir da remoção de ramos que estão em contato. Esse procedimento possibilita uma maior entrada de luz no sistema. O segundo corte é realizado no topo das plantas e tem como objetivo controlar a altura das plantas em no máximo 3 metros. Esse procedimento favorece a colheita e outros tratos culturais. O uso da poda mecanizada apresenta rendimento correspondente a 25 homens por dia. Outra prática recomendada em sistemas de cultivo mecanizado é a trituração de resíduos. Essa operação favorece a decomposição dos restos vegetais, melhorando a fertilização e as propriedades físicas do solo, como a estrutura e retenção de água. Essa operação pode ser realizada com o uso de trincha florestal e sobradores. O controle de plantas invasoras é indispensável. Este procedimento tem o objetivo de reduzir a competição por água e nutrientes e deve ser feito nas faixas de quebra-vento e nas entrelinhas do plantio do cacaueiro. O controle das plantas daninhas pode ser realizado pelos seguintes métodos. Manual, com o uso de facão ou enxada. Mecânico, com o uso de roçadeiras costais motorizadas ou roçadeiras tratorizadas. Químico, com o uso de pulverizadores costais elétricos, motorizados e estacionários. Em cultivos mecanizados de cacau não é recomendável o uso de controle manual, pois apresenta alto custo e é danosa ao trabalhador. O custo anual do controle de plantas invasoras varia de acordo com o método adotado. O controle manual apresenta custo de R$ 1.142,54 por hectare. O controle químico apresenta custo de R$ 420,22 por hectare. E o controle de forma mecanizada apresenta custo de R$ 461,36 por hectare. A adubação nos cultivos mecanizados é realizada com a utilização de compostos orgânicos e fertilizantes naturais. A aplicação é feita de 3 maneiras: distribuidores tratorizados, via fertirrigação ou via adubação foliar. O tempo de adubação varia de acordo com o método e com a dose aplicada. Para se obter o custo aproximado da distribuição do adubo mineral modular NPK, pode-se usar a tabela a seguir. Para uma produção de 300 arroba por hectare, o custo aproximado é de R$ 5.036,85. Para uma produção de 400 arrobas por hectare, custo de R$ 5.566,88. Para uma produção de 500 arrobas por hectare, custo de R$ 6.994,24. Para a fertirrigação, os custos são os seguintes. Para uma produção de 300 arrobas por hectare, o custo é de R$ 7.177,16. Para uma produção de 400 arrobas por hectare, o custo é de R$ 7.486,20. Para a produção de 500 arrobas por hectare, o custo é de R$ 7.798,70. Para a adubação foliar, o custo é de R$ 2.179,12 por hectare. Outra importante técnica que está sendo experimentada nos cultivos de cacau é a polinização artificial mecânica por ventilação forçada. Ela tem o potencial de aumentar a produtividade e diminuir os custos de produção, pois a ventilação forçada aumenta a intensidade de frutificação em relação à polinização natural.
Dependendo da produtividade pretendida, a quantidade de repetições necessárias varia. Dessa forma, os custos aproximados dessa técnica são: para uma produtividade esperada de 300 arrobas por hectare, o custo será de R$ 3.175,99. Para 400 arrobas por hectare, o custo será de R$ 4.234,69. Para 500 arrobas por hectare, o custo será de R$ 5.293,33.